Olá pessoal, chegamos à questão número 8 do vestibular de inverno da UDESC 2019. Peço para você que dê uma curtida no canal, tá? Para resolver esse problema, os conhecimentos prévios, ou conhecimento prévio, né? É aquele conteúdo sobre transformações gasosas. Você tem um gás que ele vai sair do estado inicial e vai para o estado final. E aí você tinha três transformações que você estudava lá. A primeira era a isotérmica, era quando mudava pressão e volume, mas a temperatura permanecia constante. A segunda era a isobárica, era quando mudava temperatura e volume, mas a pressão permanecia constante. E a terceira era a isovolumétrica, ou também chamada isocórica, era quando mudava pressão e temperatura, mas o volume permanecia constante. Ok? Então, se você não lembra desse conteúdo, dá uma olhadinha lá na parte teórica, dá um pause no vídeo, né? E depois volta aqui para a gente resolver o problema, tá? Normalmente, esse tipo de problema, ele é muito fácil de resolver, tá? Muito fácil mesmo, tá? Então, vamos lá. O que diz o problema aqui, ó? Ele diz que 2 moles de um gás ideal são comprimidos isotermicamente. Então, você já sabe que a transformação é isotérmica. A uma temperatura ambiente de 25 graus, até que o volume desse gás se reduza à metade. Isso aqui é uma informação muito importante e chave para resolver o problema. Tá? Assinale a alternativa que melhor representa a razão entre as pressões iniciais e finais do gás. Então, o que é a razão? A razão é uma coisa dividida por outra. Então, o que ele quer dividir aqui? Ele quer dividir a pressão inicial pela pressão final. Isso vale um X, né? Vale um X. Quanto é que vale esse X aqui? Essa é a pergunta. Ok? Então, lembrando, né, que a equação geral, pressão 1 vezes volume inicial, né? Pressão inicial vezes volume inicial, dividido por temperatura inicial. O gás sofre uma transformação, vai ter uma pressão final, um volume final e uma temperatura final. Como a temperatura não muda desse estado para esse, tá? Ela é constante, ou seja, é 25 aqui, 25 aqui, então ia cortar, né? Então a gente não precisa botar isso. A gente pode tirar tudo isso. A equaçãozinha da transformação isotérmica é apenas isso daqui. A gente tem que partir daqui, ó. Ok. Bom, agora a gente vai ver se precisa mudar alguma coisa aí em termos de letras, né? Veja que na pergunta tem que aparecer PI e PF. Então já tem PI e PF. Tá? Agora, como é que fica esse VI e o VF? Né? Como é que vai ficar VI e VF? Veja que ele está falando lá, ó, que você tinha um volume, tá? Um volume no estado inicial, no seu estado inicial. Deixa eu fazer o desenho embaixo aqui. Você tinha no estado inicial um volume, tá? E depois no estado final, esse volume se reduziu à metade, ou seja, esse volume dividido por 2. Né? Fazendo um desenho, você tinha um volume, né? Um volume, houve aqui uma transformação, por exemplo, a pressão foi aumentada, e esse volume no estado final ficou esse V, né? Esse V pela metade. Tá? É muito importante tu entender isso, porque só entendendo o que ele está dizendo ali, né, é que você vai conseguir resolver o problema e fazer a substituição certa. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Aqui eu vou deixar PI, em lugar de VI, eu vou chamar de V. A minha pressão inicial eu vou chamar de V. E aqui eu deixo o PF, né, e a pressão final eu chamo de V sobre 2. Ou seja,
o problema está dizendo que existe uma relação da pressão final com a inicial. Que relação é essa? É que ele foi reduzido à metade. Tá? Você tem que ficar ligado nesse tipo de informação, que acontece bastante em problemas de física, matemática, essa simetria. Tá? Quando um problema falar de simetria, você tem que captar isso e trazer ela para o papel para resolver o problema. Tá bom? Então a chave está nessa simetria. Então vou apagar aqui para a gente continuar resolvendo aqui. Então o que eu quero, né? A razão de PI sobre PF. Então vou pegar PI aqui. Bom, primeiro, antes disso eu vou fazer o seguinte, ó. Não aparece V dos dois lados agora? Aparece, né? V aqui e V aqui. Então eu posso cortar. Se aparece V dos dois lados, eu corto, né? E a ideia de botar ali V de um lado e V sobre 2 do outro lado é justamente eliminar essa incógnita, porque a gente não sabe o valor de V. A gente só sabe que tem uma relação do volume inicial com o final, né? O final foi reduzido à metade. Então, sumindo ali da expressão, né? O V ficaria simplesmente assim, ó. PI igual, agora, PF sobre 2. Eliminei o V, ficou assim. Mas o que eu quero? Eu quero quanto é que vale PI dividido por PF. Então, eu tenho que pegar o PI, PF está aqui em cima, vai passar aqui para baixo. Se eu tiro o PF, fica 1 aqui, no lugar de PF. Dividido por 2. Tá? Então, está aqui a resposta. Ó. É claro, eu poderia dividir 1 por 2 e ia dar 0,5. Mas eu olho lá o gabarito e vejo que a resposta está na forma de fração mesmo. Né? Está aqui, ó. Resposta é a letra E. Essa é o valor da razão da pressão inicial pela final. A razão é 1 sobre 2. Ou 0,5. Também poderia estar assim para o gabarito. Tá? Ok?